Bom, vamos agora falar sobre amamentação. E primeiro de tudo, eu quero aqui deixar bem registrado que eu vou falar de amamentação sob o aspecto psicológico, tá? Eu sei que tem diversas consultoras de amamentação, vou entrar também nessa questão. Tem consultoras que fazem trabalhos maravilhosos. Eu tenho uma amiga também incrível que eu recomendo e talvez eu consiga até incluir uma aula dela aqui nesse curso. E hoje, como eu até estava falando na última aula, né, de Baby Blues, nós temos todo o aparato de conhecimento e de informação à nossa disposição, né? A gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem acesso a informações médicas até de forma gratuita no Instagram, por exemplo, em redes sociais, né? E isso não invalida nada. Na verdade, as duas coisas andam juntas, né? Eu acredito muito nisso, na potência da multidisciplinaridade, né? De tudo que se integra e anda junto e se soma para que a gente consiga ter uma maternidade mais leve, mais tranquila, um puerpério mais leve, mais tranquilo, para que a gente consiga construir a nossa maternidade com muito mais autoconhecimento, com autoconsciência e autoconhecimento. Mas eu acredito muito, né, até pela minha perspectiva da psicologia, que a amamentação, ela tem, assim, 70% o impacto psicológico, né? O resultado da amamentação, a efetividade da amamentação, eu acredito que tem uma contribuição aí de 70% psicológica e emocional. E eu vou explicar por quê, tá? A amamentação, como já disse aqui, como quem me conhece já sabe, assim, ao meu ver, é o primeiro grande desafio que a mulher enfrenta na sua maternidade, né? Com o qual ela se depara. Muitas já vêm aí de um histórico, né, de desafio desde a concepção, desde a gestação, depois no parto, como a gente também já falou sobre isso aqui, né, nas outras aulas, como que foi a construção de toda uma expectativa em relação a esse momento, a construção de um desejo em relação a esse momento, e versus a realidade que se apresenta, que muitas vezes pode resultar em uma frustração, né, desde a concepção, gestação ao parto. E com a amamentação não é diferente. Há mulheres que sonham em amamentar, há mulheres que querem muito e nem sabem por quê, há mulheres que simplesmente não querem e tá tudo bem, né? Isso eu queria reforçar muito aqui. E ao longo do meu trabalho, gente, quem passa em trabalho individual comigo, sessões individuais comigo no processo de psicoterapia, ou já me ouviu falar em qualquer lugar, sabe que eu sou a favor da vontade da mulher. Eu sou a favor de nós termos consciência o suficiente para termos segurança o suficiente para bancarmos as nossas decisões, tá? Então, muitas vezes uma mulher ela não quer amamentar, mas ela ouve tanto de todo mundo sobre a amamentação que ela se sente impelida e obrigada a amamentar. E ela não consegue ter voz, não consegue falar, gente, eu não vou amamentar e acabou. Por quê? Porque aí tem o medo do julgamento, o medo às vezes do julgamento da mãe, da sogra, da amiga que amamentou até sei lá quantos anos e fala que isso é muito bom, só que foi bom para ela e ok, né? O que é bom para mim? O que é bom para você? O que é bom para você é diferente do que é bom para mim e vice-versa. Então, de novo, eu não estou aqui para ditar checklists, mas eu estou aqui para principalmente você ter informação para construir a sua maternidade com protagonismo, para que você seja protagonista da sua maternidade. Não o que o pediatra te diz, não o que outra pessoa te diz, sua mãe, sua sogra, sua tia, sua avó, né? E isso influencia muito na amamentação, porque tem mulheres que simplesmente não querem amamentar, têm essa consciência para si, mas não conseguem bancar essa decisão para os outros, por medo do julgamento, para não ter palpite, né? E aí fica ali naquele desgaste, e aí vem uma fissura, uma mastite, uma candidíase. Então, esse não querer, ele se manifesta também no corpo, tá? Isso é uma das vias, a gente vai aprofundar mais. Então, a amamentação, por que que eu falo que ela é 70% vai, psicológica, tirando esse percentual assim da minha cabeça, não tem nenhum estudo científico sobre isso, mas tirando aí da minha cabeça e da minha experiência, né, dos atendimentos.
Por quê? Quando a amamentação, ela, primeiro de tudo, ela exige uma entrega da mulher. Essa entrega, ela envolve não só uma entrega de tempo, porque muitas vezes até ter toda essa adaptação, né, o bebê pegar, a mãe conseguir pegar o jeito, e aí tem uma posição, sentar na poltrona, sentar na cadeira e põe a almofada. Então tem um período aí de adaptação dos dois, da mãe e do bebê. Lembra que a mãe já está aprendendo a ler esse bebê, mãe e bebê já estão em adaptação, né? E a amamentação é um meio dessa adaptação, porque o bebê precisa se alimentar, né? Então, assim, fisiologicamente, toda mulher tem condições de amamentar. Fisiologicamente, toda mulher tem condições de amamentar. Mas, psiquicamente, psicologicamente, nós temos os nossos bloqueios. Nós temos as nossas questões intrínsecas. Por quê? Então, voltando, né? Amamentar envolve aí uma disponibilidade de tempo, envolve uma entrega de corpo, envolve uma entrega de alma. Vou explicar. Enquanto essa adaptação acontece, é como se precisasse pausar a vida lá fora, né? Eu digo muito que, assim, o puerpério, para mim, era como se eu tivesse, sabe um rádio? Quando a gente tinha que colocar o rádio em sintonia, exatamente assim, né, com um botãozinho, né? Não tinha o digital, você ia girando, girando, girando o botãozinho até chegar ali, né? Naquela estação de rádio que você queria ouvir. E às vezes, se você. Era um milímetrozinho, se você passasse um pouquinho, já vinha com um chiado. Se você voltasse um tiquinho, voltou demais. E então era muito delicado, né? Sintonizar uma rádio. Precisava de muita calma, presença, paciência ali no detalhe. Eu sinto que meu puerpério era isso. Eu estava fora de sintonia com o mundo lá fora. Na realidade, eu estava numa sintonia própria e o mundo lá fora, ao meu redor, estava em outra sintonia. E eu não me importava. Eu ouvia os assuntos, né? Eu lembro de uma cena assim, a casa cheia, eu ouvia os assuntos e eu não queria entrar nos assuntos, eu não queria conversar, eu só ouvia. Falava, gente, mas como isso é tão irrelevante para mim agora, sabe? E seguia seguindo minha vida, né? As pessoas estavam lá visitando. Gente, dá licença, preciso amamentar. Ia para o quarto e amamentava e ficava ali. A amamentação, né, esse período de adaptação entre mãe e bebê precisa de calma e paciência e silêncio. Para a mãe, principalmente, se escutar. Para a mãe entender se ela quer realmente aquilo. Para ela conseguir sentir o quanto que aquilo está confortável ou desconfortável para ela. Porque a amamentação, gente, ela demanda essa entrega de corpo. Assim como o parto também, eu acabei não entrando muito nisso, mas talvez eu entre em alguma outra aula. Para a gente amamentar, para a gente parir, né? Para quem busca essa via de parto vaginal, mais natural, a gente precisa estar em uma conexão muito profunda com o nosso próprio corpo. Não pode ter amarras, sabe? Se tem amarras, se tem vergonhas, se tem bloqueios, às vezes pode ficar mais difícil, né? Então é nesse ponto que eu quero trazer aqui, para essa entrega física do corpo, para essa entrega de alma e para essa entrega de tempo. Porque muitas vezes também o que acontece, o parto chega na vida da mulher, né? O nascimento chega na vida da mulher no momento que ela está tão acelerada que ela nem pensou na amamentação, sabe? Assim, puxa, entrei em trabalho de parto no meio de uma reunião e estava ali vivendo a minha vida no piloto automático e foi, teve que ser assim, e foi tudo muito às pressas, e sabe? E às vezes também não é tão às pressas, mas é meio que no piloto automático também. E aí foi assim, poxa, e aí aqui, pronto, tô com o bebê aqui, nasceu, pôs no peito, e agora aí vem a pediatra, coloca no peito, e a mulher tá assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá ali meio perdida, sem saber, e ela não sabe, né? Ela não tá centrada em si mesma para entender o que aquilo tá provocando de sensação nela.
É confortável ou desconfortável? Ela quer ou ela não quer? Né? Ela quer porque a sociedade impõe, porque todo mundo diz que é muito bom amamentar até 2 anos, ou porque ela realmente quer, ou porque ela visualizou isso lá na frente, né? Quando ela se imaginava lá na frente com um bebezinho, né? O que que ela imaginava? Ela imaginava esses períodos, né? De, de amamentação, de entrega, de quietude. Então, essa adaptação à amamentação, ela é consequência de uma adaptação entre mãe e bebê, desse período em que eles estão, que vocês estão se conhecendo. Então, precisa dessa entrega, dessa disponibilidade emocional e disponibilidade de alma. E o que eu percebo é que hoje, né, como vivemos nesse mundo de tanta informação, as mulheres se preparam muito para esse momento, mas já por um medo de que algo dê errado. Porque como é muito falado, então assim, nossa, olha, eu sofri muito com isso, então já procura a sua consultora de amamentação, já se prepara. Então o que acontece? Já tem um medo instalado ali, muitas vezes, né? Ela nem pensou nisso, ela só falou assim, não, eu vou amamentar. Mas já tem tanta informação ali ao redor dela de medo, de dificuldade, de tudo mais, que ela começa já também a construir esse medo dentro dela, né? E aí tem todo o aparato, toda uma busca por conhecimento, todo um aparato técnico, né? Para esse momento, que é isso que acontece. A amamentação se torna um momento técnico. Quando o bebê nasce, não há uma entrega de eu com o bebê aqui nessa quietude, no silêncio, só nós dois, permitindo que a gente se conheça, permitindo que essa conexão aconteça, para que a amamentação flua. Não, muitas vezes esse momento está cercado assim, a mulher, o bebê, 15 mil pessoas em volta, aí vem alguém, põe a mão no bico, e aí põe a mão no bebê, e põe a mão e não sei o quê, e tem muita interferência, né? Então, isso que a mulher tem que ser capaz de entender também, né? Quanto de interferência eu preciso? Quanto de ajuda eu preciso? Ou não? Primeiro, deixa eu tentar sozinha. Sai todo mundo do quarto. Deixa eu tentar sozinha. Quero silêncio. Daqui a pouco vocês voltam. Se eu precisar de ajuda, eu chamo uma pessoa, né? E falo isso porque muitas vezes esse processo de aprendizagem começa ainda na maternidade, né? Mas nem sempre você vai ter profissionais ali legais do seu lado. Já ouvi centenas e centenas de relatos muito tristes, né? De mães, de enfermeiras desmerecendo uma mãe, sabe? Invalidando uma mãe, falando do seio da mãe, falando da boca da criança que acabou de nascer. Então, isso tudo vai contribuindo para que essa mãe, né, que está no puerpério, que acabou de parir, que já está num período de tanta fragilidade emocional, isso tudo vai contribuindo para que a mulher vá se sentindo cada vez mais, ainda mais incapaz. Quando não é assim, né? Quando muitas vezes um período de silêncio e espera e paciência pode promover um momento para você se escutar e escutar o seu bebê. Então tem essa questão de que hoje temos muita informação, muita preparação em torno da amamentação, que a amamentação acabou se tornando algo muito técnico e pouco instintivo. E o meu olhar aqui é tentar trazer para você esse instinto, essa possibilidade que você pode se conectar sim com a sua intuição e com o seu instinto, e sim, a maternidade ela é instintiva. Nós é que nos desconectamos disso por conta de uma vida acelerada, independente, autossuficiente, quero ser magnânima da minha carreira, né? Enquanto eu estou aqui buscando alcançar essas metas, eu estou completamente desconectada de mim, do que eu quero realmente, de se isso está realmente trazendo sentido, satisfação e realização para minha vida. E aí, se eu estou nessa busca desenfreada, e aí me vejo agora no momento, eu com meu bebê tentando amamentar, meu Deus, que vida que eu quero? Como isso é contraditório? Vocês conseguem perceber que é contraditório? Que você vive uma vida, muitas vezes em busca de algo e de muitas coisas que você nem sabe muito bem para quê e para quem, né? E aí, de repente, a maternidade te coloca num lugar de espera, de reclusão,
e você não está acostumada a essa calmaria que a maternidade pede. E aí tem uma agitação e tem uma inquietação, e bebês não mamam em mães inquietas. Bebês não mamam, eles ficam inquietos também. Eles não conseguem se concentrar porque a mãe está inquieta. Tem uma ebulição dentro dela. Ela não consegue se entregar nesse tempo, nesse físico e nessa entrega de alma. E aí, né, o nosso psiquismo, ele trabalha muito a nosso favor, né? O nosso inconsciente, gente, ele trabalha para nos proteger. O nosso inconsciente registrou informações ali desde a infância, informações boas e informações não tão boas. Registrou informações de dor, muitas vezes, e aí o inconsciente registra aquilo e fala assim, diante de uma nova situação que ele acha que vai te fazer sofrer, então ele age para te afastar dessa situação que vai te fazer sofrer. O inconsciente não sabe o que é certo, o que é errado, o que você precisa naquele momento. O inconsciente não sabe que, apesar de você ter sofrido algo na sua infância, agora é diferente. Agora você é mãe e você tem que fazer daquele jeito. Não importa que você sofreu na sua infância, né? Então, o nosso inconsciente, gente, ele está sempre a nosso favor, a favor de nos proteger. E isso, por que que eu trouxe tudo isso? Porque isso muitas vezes impacta na amamentação. Quando mulheres chegam para mim, né, com histórias de que a amamentação tá ruim, tá com consultora e tá ali naquele comecinho, muitas chegam às vezes até relativamente tarde, depois de já terem atravessado um período emocionalmente muito desgastante. Mas quando elas chegam, né, com uma questão assim, tô exausta, eu vou trazer um exemplo aqui, né? Eu, algum tempo atrás, atendi uma mãe numa sessão individual de acolhimento e escuta, que é uma sessão pontual que eu faço. E ela falou assim: Nossa, eu acho que eu tô com burnout, eu acho que eu tô caminhando para uma depressão porque eu tô muito exausta. E ela é mãe, estava sendo mãe pela segunda vez, então ela estava com uma bebezinha, a amamentação estava bem difícil. E ela já tem uma filha mais velha, cuja amamentação também foi muito difícil, né? Então vejam, ela já chega na segunda gestação já com toda essa coisa, vai ser difícil também. E não necessariamente, tá? Só que vejam, ela já chega com esse histórico, por quê? Porque não resolveu, não elaborou na primeira gestação, no primeiro puerpério, né? Então impacta no segundo puerpério. E aí, quando a gente olha para todo um contexto, né? E eu olho, aí eu entendi a dificuldade, entendi o momento atual, entendi o que que ela estava trazendo de queixa, que era o burnout, era o cansaço, né? Aí eu vou esmiuçar, por que do cansaço? E aí a gente vai entrando nas esferas, né? E aí chegamos na amamentação. Então chegamos na amamentação dessa filha recém-nascida, chegamos na amamentação da filha mais velha e chegamos na história dela com a mãe dela. E aí chegamos na história de que ela não pôde ser amamentada pela mãe, por razões X, tá? Por que que eu tô trazendo isso aqui, gente? Porque isso impacta muito. Eu acho que é essa frase que vocês mais vão me ouvir falar, mas é que eu não consigo ter uma outra frase. Mas assim, a depender de como foi a sua história de amamentação com a sua mãe e de como foi o seu desmame, pode ser muito difícil para você também amamentar. Por quê? Se você teve que ser desmamada, digamos, às pressas, né, um desmame mais abrupto, como a gente fala hoje em dia, e hoje em dia tem diversas linhas que falam em desmame gentil, né, para a criança não sentir tanto esse rompimento, etc e tal. Então, assim, o quanto você sabe sobre a sua amamentação, né? Como foi, o tempo que durou, como estava a sua mãe quando te amamentava, o que sua mãe verbaliza a respeito disso, o que ela diz, né, a respeito disso, é leve ou pesado para você? Que carga tem isso na sua decisão hoje de amamentar ou não? E como é essa relação com a sua amamentação hoje, né? Como é a sua relação com o seu próprio corpo, com a voracidade do seu filho. Muitas vezes um bebê, ele expressa a voracidade da mãe, né? O quanto a mãe tem ainda essa voracidade pela própria mãe, o quanto ela gostaria
de ter sido amamentada e não pôde. Todas essas dinâmicas inconscientes reverberam na sua amamentação com o seu bebê. Então, um bebê que rejeita a mãe, muitas vezes é reflexo de uma mãe que está rejeitando aquele momento de vida, está rejeitando aquela entrega, está rejeitando aquela necessidade de disponibilidade física, emocional, né? As dores, as mastites, as candidíases, muitas vezes surgem como somatização de uma autopunição também, né? Poxa, se eu não pude amamentar, não, se eu não pude ser amamentada, como hoje eu me dou o direito de amamentar meu filho, então aí vem uma cistite, né? Uma cistite, desculpa, uma candidíase ou uma mastite, uma fissura. É como se a mãe se punisse, sabe? Claro, gente, como eu sempre falo, né? Falei nas outras aulas também, a gente tem que avaliar todo o contexto, desde a concepção, gestação, parto, até chegar nesse momento de amamentação. E veja, olha como eu contei desse caso, né? A gente chegou lá na mãe dela, né? Do quanto essa mulher que eu atendi estava se cobrando para amamentar, 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 sendo que ela mesma não pôde ser amamentada. Então, o que acontece? Esse ato de amamentar a qualquer custo, e o marido dela já tinha falado: Meu, desiste, eu não quero você de novo, igual você ficou da outra vez, do primeiro puerpério, com a primeira filha mais velha. Ela me contou isso na sessão. Falou, cara, desiste, eu não quero você daquele jeito. Não quero. Por quê? Porque esse homem ama essa mulher e ama essa família e quer vê-la bem. E ele sabe que esse desgaste, né, não vai contribuir para ela. Só que internamente, o que que ela queria? Internamente, ela queria o ato de amamentar, por que que ela estava se doando tanto, né? E se permitindo ultrapassar até os próprios limites em relação à própria dor e todo esse estresse emocional e físico, né? Por quê? Porque no fundo, ela ainda tinha uma dor, uma carência não resolvida em relação à própria mãe. Então, é uma história de uma mãe que não pôde ser amamentada, uma história de uma, desculpa, uma história de uma mãe que não pôde amamentar, porque tinha que trabalhar, porque tinha que estar ausente, porque tinha que estar fora. Então, vejam, é uma história que desde o início é permeada por uma ausência e falta da mãe. E essa mulher adulta que chega em atendimento para mim ainda traz dentro dela uma criança que ainda sente essa falta e essa ausência da mãe. E para contribuir, né, para somar ainda nessa história, ela perdeu a mãe alguns anos atrás. Então vejam que essa falta da mãe ainda é latente, ainda é manifesta, ainda é presente. Porque além da falta emocional que ela sente dentro dela, que ficou registrada pelo inconsciente dela, tem a falta física real mesmo, porque ela infelizmente está vivenciando as maternidades dela sem a presença da mãe, que é tudo que muitas mulheres mais querem, né? Ter a mãe do lado quando elas se tornam mães. Então, veja, de novo, quando ela se torna mãe, ela acaba tendo que enfrentar de novo a falta que a mãe dela fez e faz. Então, enquanto a gente não elaborar essa falta da mãe dela, né? Enquanto ela não elaborar a própria falta da mãe, ela nunca vai se sentir suficiente para as próprias filhas. E a amamentação tem relação direta com nós nos sentirmos suficientes para os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles sabem exatamente quando parar de mamar, porque eles já estão saciados de mãe. Eles já estão plenamente saciados. E aí eles só desconectam do peito, não querem mais. Eles sabem quando eles estão satisfeitos de mãe. Agora, um bebê que não se sente satisfeito, preenchido de mãe, é aquele bebê que vai querer mamar o tempo todo. Aquele bebê que acorda de hora em hora querendo mamar. É aquele bebê que sente que a mãe está ausente. Por isso, ele precisa o tempo todo reclamar, clamar pela mãe,
chamar pela mãe. E nós, mães, com um bebê recém-nascido, o que que a gente faz? A gente dá o peito, a gente dá o peito, a gente dá o peito, né? A mulher que tem esse recurso dá o peito. Vocês conseguem entender como isso é sutil, gente? Como isso é sutil e muito profundo. Eu queria muito, assim, que vocês conseguissem enxergar a profundidade disso, porque isso resolveria, né? Isso é um caminho de solução para tantas questões suas com o seu bebê, sabe? Quanto mais a mulher, essa nova mãe, está distante emocionalmente, ausente emocionalmente, né? Ou como eu falei em outro vídeo, tá aqui amamentando, mas tá aqui no celular, ou tá aqui lendo um livro. Ela tá desconectada. O bebê tá aqui olhando para ela, ela tá desconectada olhando para outro lugar. Às vezes ela não tá nem olhando o celular, mas ela tá assim, ó, olhando além. Ela tá em outro lugar. Muito provavelmente a alma dela está olhando para outros lugares, para outras faltas que ela mesma vivenciou, mas não está olhando aqui, ó, para a realidade presente desse bebê. Esse bebezinho que está aqui, agora, no meu colo, que acabou de nascer. Essa realidade que chama a minha atenção, essa realidade que pede disponibilidade física, emocional, a entrega de tempo, a entrega do corpo. Se eu não tenho uma relação boa com o meu corpo, isso pode impactar também na amamentação, né? Então, vejam, quando um bebê ele está saciado de mãe, ele não vai pedir o peito o tempo todo. Ele não vai acordar 1000 vezes de madrugada para pedir o peito. Agora, quando ele percebe que essa mãe não está presente, ele vai clamar por atenção. Ele vai cada vez mais assumir o lugar de vou chamar pela minha mãe para ver se eu consigo trazê-la para esse momento de agora. Lembra que eu falei? Mães e bebês estão conectados emocionalmente. Tudo que o bebê sente é o que a mãe sente. Ele acha, inclusive, que aquilo que ele está sentindo é dele, né? Um dos atos assim mais belos, mais bonitos, né? Tem algo muito lindo nesse ato de amamentar, que é o ato de tomar a vida, tomar a mãe, o bebê se abastecer dessa fonte, né? E ele, como eu falei, ele sabe exatamente quando ele quer mais ou quando ele já se sente saciado. E é o saciado emocionalmente, se sentir emocionalmente preenchido de mãe. Então veja você, né, como filha, como você se sente abastecida e nutrida da sua própria mãe. Como você sente que você foi amada, cuidada nesses primeiros meses, nesses primeiros dias, né? Nesses primeiros dias, porque a amamentação tem esse período inicial, né, de adaptação. E muitas mulheres levam aí 30 dias, 60 dias para estabelecer uma amamentação prazerosa. Eu tenho uma paciente que ela relata, ela falou assim, eu contei, foram 100 dias de sofrimento. 100 dias de sofrimento, mas eu fui perseverante. Mas eu fui firme, eu não desisti. Por que que ela não desistiu? Hoje ela faz terapia comigo, né? Por que que ela não desistiu? Porque ela tem uma história com a mãe dela. A gente levou algumas sessões para chegar nesse lugar. Ela tem uma história com a mãe dela. Ela teve que ter um desmame abrupto porque a mãe tinha que trabalhar. Então, com 2 meses, a mãe dela deu uma mamadeira para ela e foi trabalhar. Então, por que que ela é tão perseverante? Porque ela não quer que o filho sofra a mesma falta que ela sofreu. Inconscientemente, gente, não é consciente. Lembra que eu falei? O nosso inconsciente está ali para nos proteger. Ele não sabe a distinção entre o certo e errado. Ele não sabe se aquilo vai prejudicar a sua saúde mental ou não. O inconsciente está ali para te proteger. Ele não sabe o que você quer. Ele sabe o que ele que vai fazer para te proteger. Então ela foi perseverante porque é o inconsciente o tempo todo dizendo ali:
Se você não der, seu filho vai sofrer igual você sofreu. Se você não amamentar, seu filho vai sofrer igual você sofreu. Lembra como você sentiu falta da sua mãe? E aí, quando a gente vai construindo essa história, né, ao longo da vida, isso fica tão evidente, gente. Isso fica muito evidente. Então, a amamentação é algo, assim, é muito profundo, é muito belo. Eu sempre falo, né, que a maternidade também nos coloca em contato direto com as nossas vivências infantis, com as nossas vivências intrauterinas, com a nossa vivência com a nossa mãe. É um portal de cura, por isso também, tá? A gente vai ter aqui na nossa programação uma aula específica sobre isso, na relação com as nossas mães e como isso impacta na nossa maternidade. Mas começa aí, né? Na realidade, já começou lá na concepção. Lembra daquela aula? Já começou lá na concepção. E vem passando por todo esse caminhar de construção do seu maternário, né? Qual a representação que a maternidade tem para você? Quando você pensa em ser mãe, o que é ser mãe? Para muitas mulheres, ser mãe é isso. É amamentar, eu preciso estar disponível 100% do tempo, preciso abrir mão da minha carreira, eu preciso me anular, eu preciso viver de coque no cabelo e uma roupa desgrenhada o dia inteiro com cara de cansada, roupa suja de leite. Para mim, isso é amamentar, isso é ser mãe, quer dizer. Né? Para muitas mulheres, essa é a representação simbólica do que é ser mãe. Para outras, já não. E a gente também precisa olhar para isso, porque isso também impacta no seu puerpério, na travessia do seu puerpério, né? Tudo isso é construção, gente. Assim, eu falo que quando a gente se torna mãe, a gente já vem com uma bagagem, que é a nossa história, sabe? A nossa malinha, mochilinha, a nossa bagagem que a gente foi preenchendo, foi enchendo de coisa desde o nosso nascimento. Então, quando a gente chega nesse lugar de mãe, a gente precisa ser uma filha muito bem resolvida com as nossas questões, para que a gente consiga ser a mãe adulta que os nossos filhos precisam. Se a gente ainda tem as nossas questões emocionais, as nossas feridas emocionais, isso ainda vai refletir e vai reverberar na relação com os nossos filhos, desde a amamentação até ao longo de toda a primeira infância e adolescência, se isso não for visto, se isso não for elaborado. Então, eu convido vocês a enxergarem a amamentação através dessa ótica psicológica, né? Além de tudo que a gente possa fazer fisiologicamente, e que bom que a gente tem muita informação, é fato que muitas vezes sim precisa ter, né, uma intervenção ali fisiológica para aquela mulher aprender, né, com uma enfermeira obstetra, com uma consultora de amamentação que seja super dócil, carinhosa, humana, sensível, para que possa avaliar a linguinha do bebê, a pega do bebê, né? Mas se a mulher se permite estar nesse lugar mais instintivo, gente, de maior entrega, eu te garanto que a relação vai ser outra. Porque se a gente olhar para trás, para gerações anteriores às nossas, as nossas mães não tinham consultora de amamentação. As nossas mães não tinham orientação tão humana como algumas propostas que a gente tem hoje. Elas não tinham acesso a tantas coisas que a gente tem hoje. Por que que hoje é tão mais difícil? Porque hoje a gente está desconectada da nossa essência, a gente está desconectada de nós mesmas, né? As mulheres chegam na maternidade vivendo uma vida acelerada, né? Uma vida corrida, uma vida do piloto automático, uma vida focada em busca, né? Uma carreira em ascensão, comprar apartamento, comprar carro, pagar conta, uma vida muito voltada para o externo. E aí quando a maternidade pede esse recolhimento e pede assim, aquieta, aquieta, porque a amamentação precisa disso, ela precisa dessa quietude, desse silêncio, dessa calma, dessa entrega.